Como deve ser o treinamento de NR35 conforme a NR35 determina? Se esse assunto é interessante para você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou detalhar para você como deve ser o treinamento. Então já curte esse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever porque aqui eu trago conteúdos de segurança do trabalho de alto valor para você. Entendendo um pouquinho que fala lá dentro da NR35, no item 35.4.2 fala assim: considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em processo de capacitação, envolvendo treinamento teórico e prático, inicial, periódico e eventual, observando o que determina a NR1. Aqui já vem um detalhe muito importante onde muitas empresas não dão importância, tá? Ela acaba esquecendo esse detalhe do treinamento eventual. Então todas as empresas, elas focam no treinamento inicial e treinamento periódico. Mas o eventual? Se a gente for lá na NR1, quando deve ser feito um treinamento eventual? Quando o trabalhador ele fica afastado da empresa por mais de 180 dias. Quando acontece um acidente envolvendo o trabalho em altura, envolvendo aquela ação que determinou o treinamento. Se acontecer um acidente grave ou fatal envolvendo o trabalho em altura, a empresa ela deveria fazer um treinamento eventual com todos os seus colaboradores. E um detalhe que também é importante quando esse trabalhador ele tem mudança de função dentro da empresa. Ele desenvolvia uma determinada atividade de trabalho em altura e de repente ele passa a desenvolver outra atividade de trabalho em altura. Esse trabalhador deveria ter um treinamento eventual, porque ele teve uma mudança de função, uma mudança de procedimento para desenvolver aquele determinado trabalho em altura. Então os treinamentos eventuais eles são muito importantes e devem ser feitos conforme determina a NR01. O item 35.4.2.1 ele fala assim pra gente: o treinamento inicial com carga horária mínima de 8 horas deve ser realizado antes do trabalhador iniciar as suas atividades e contemplar o que? O que deve ter de conteúdo programático nesse treinamento. Norma regulamentadora aplicável ao trabalho em altura. Então entenda que o trabalho em altura, para que a gente tenha um bom treinamento, não é só NR35. Você vai ter que falar também da NR6. Você vai ter que falar muitas vezes da NR10. Se esse trabalho em altura tiver a parte de eletricidade também. Nós teremos que falar muitas vezes da NR18, falando de pente, quando esse trabalhador tem um acesso em altura através de uma plataforma elevatória móvel de trabalho. Então, dependendo o tipo de atividade, você vai ter que falar de outras normas regulamentadoras também no seu treinamento de trabalho em altura. E aqui eu quero que você desenvolva, né, a parte de metodologia para a aplicação do treinamento de trabalho em altura conforme determina a NR35. E não fica com o treinamento feito seguindo todo aquele conteúdo programático como se fosse fazer para qualquer empresa. É importante você perceber que cada empresa ela vai ter a sua particularidade. Cada empresa ela vai desenvolver um certo tipo de atividade em trabalho em altura. Então, para se conduzir um bom treinamento de trabalho em altura, primeiro você deve conhecer a atividade que a empresa desenvolve em trabalho em altura. Você deve conhecer quais são os meios de acesso que essa empresa utiliza para acessar a parte de trabalho em altura. Tem empresas que ela usam muito escadas manuais. Tem empresa que usa bastante andaimes. E tem empresa que vai usar só pente, plataforma elevatória móvel de trabalho em altura. Então, se o instrutor chega numa empresa conduzindo todos os treinamentos de trabalho em altura, como ele faz em todas as outras empresas,
sem observar a atividade que é desenvolvida dentro dessa empresa, provavelmente esse treinamento ele não vai atender a NR35, porque você não vai contemplar as normas regulamentadoras adequadas nessa atividade de trabalho em altura dentro dessa empresa. Então é extremamente importante prestar atenção nesse detalhe. A R, as condições impeditivas, análise de risco e condições impeditivas. Aqui na NR35 também ela traz o que deve ter no análise de risco de trabalho em altura. Então no treinamento de trabalho em altura, o instrutor ele deve pegar todos esses itens que traz na NR35 e detalhar isso para o trabalhador, para que a análise de risco de liberação de trabalho daquela empresa contemple todas essas exigências da análise preliminar de risco dentro da empresa. Exemplo, aqui dentro da NR35 ele fala que a análise de risco deve contemplar o risco que o trabalhador estará exposto desenvolvendo a sua atividade em altura, deve também contemplar a questão da zona livre de queda, do fator de queda e da força de impacto de uma possível queda para esse trabalhador. Na sua análise de risco também deve contemplar o planejamento do resgate daquela atividade de altura. Olha tantos detalhes que deve ter uma análise de risco e muitas vezes a empresa ela acaba não atendendo todos esses detalhes exigidos pela NR35. Então é extremamente importante que a sua análise de risco ela contemple esses passos que eu acabei de descrever para você. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo e olha de novo o que eu falei aqui, o que deve ter na análise de risco. Isso é extremamente importante para que você desenvolva um trabalho seguro dentro da empresa. Para que você desenvolva um trabalho seguro, você deve contemplar esses itens dentro da sua análise de risco. Risco potenciais inerente ao trabalho em altura e as medidas de prevenção e controle. O seu treinamento ele deve falar dos riscos inerentes que o trabalhador terá em altura desenvolvendo a sua atividade dentro da empresa. Aqui tem um erro muito grande de muitos instrutores. Eles trazem um risco genérico para passar no treinamento. Não, gente, não é risco genérico. Você deve entender a atividade que é desenvolvida dentro da empresa. Porque daí você vai falar do risco inerente que aquele trabalhador estará exposto naquela atividade dentro da empresa. Exemplo, se esse trabalhador ele trabalha só com pente dentro da empresa, só com a plataforma elevatória móvel de trabalho, não adianta eu trazer risco inerente de queda de escada. Porque esse trabalhador não vai estar utilizando escada durante o seu trabalho. Ele não vai estar utilizando escada. Então é importante que o risco que se traga no treinamento inerente tem correlação com a atividade que esse trabalhador vai desempenhar dentro da empresa. Só assim você vai contemplar esse item normativo de uma forma específica e não fazer com que você perca a conexão com os trabalhadores, porque você vai começar a falar de um assunto que não tem nada a ver com a realidade desses trabalhadores. É extremamente importante que no treinamento você observa qual é a realidade desse trabalhador e o que ele tem que aprender para que ele consiga desenvolver a sua atividade com extrema segurança. E para isso você tem que observar a atividade que é desenvolvida por esse trabalhador. Sistema, equipamentos e procedimento de proteção coletiva. Então a empresa, principalmente nos seus trabalhos rotineiros, que faz parte da rotina do trabalho em altura, ela tem que ter desenvolvida dentro da empresa todo um procedimento para aquele trabalho, que é o famoso procedimento operacional que vai contemplar dentro dos seus procedimentos de trabalho.
E lá dentro desse procedimento vai ter que ter todos os sistemas que esses trabalhadores estarão utilizando no trabalho em altura. Que sistema é esse, Claudemir, você está falando? Eu estou falando do sistema que ele vai utilizar na parte de resgate, sistema de comunicação, o sistema de acompanhamento do serviço, isso faz parte de sistemas. Os equipamentos que serão adequados ele estar utilizando para desenvolver aquele trabalho em altura. Para fazer o acesso, vamos imaginar que é um trabalho rotineiro e ele vai estar acessando em escada tipo marinheiro. Qual que seria o melhor meio para acessar essa escada marinheiro? Depende, tá? O meio de retenção de queda que eu estou falando. Depende. Nas suas escadas marinheiro, você tem linha de vida fixa? Você faz o uso do trava-queda para fazer o acesso? Ou você tem o trava-queda retrátil instalado para que esse trabalhador faça o acesso? Ou eu não tenho nenhum e nem outro e o trabalhador ele acessa com talabarte? Então vai depender muito de como está o seu sistema de proteção contra quedas, seu sistema coletivo de proteção. E aí você vai, através do seu sistema coletivo de proteção, definir os equipamentos que esse trabalhador estará utilizando naquela atividade de trabalho em altura. E assim deixando o seu procedimento amarrado para que o trabalhador entenda exatamente como ele deve desenvolver a sua atividade naquela situação de trabalho em altura. Os EPIs para o trabalho em altura: a seleção, inspeção, a conservação e a limitação de uso. Então eu estou falando que eu defini que eu não tenho uma linha de vida, ou eu tenho uma linha de vida, eu vou estar usando o trava-queda manual. Esse trabalhador ele tem que saber que esse trava-queda manual ele é um equipamento que precisa de inspeções antes do uso, olhar que ele está em boa conservação. Não, ele vai estar usando o talabarte para fazer o acesso. Ele vai estar usando o talabarte para estar subindo em altura e fazer o acesso nessa escada. Ele precisa inspecionar o seu talabarte antes do uso, saber que ele está em condições de uso. Parte de inspeção de equipamentos, eu vou fazer um vídeo específico para vocês sobre inspeção de equipamentos. Se você quer um vídeo feito por mim respondendo a sua dúvida, deixa nos comentários sua dúvida e pede para estar fazendo um vídeo sobre aquele assunto. Vai ser um prazer, eu vou estar analisando, que fazer sentido, estarei gravando esse vídeo para você. Também, gente, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, tá? E acompanhe esse vídeo até o final, porque aqui vai ter dicas extremamente importantes para que você deixe o trabalho em altura mais seguro dentro da sua empresa. Acidentes típicos ao trabalho em altura. Acidentes típicos relacionados à atividade que esse trabalhador exerce dentro da empresa que ele está atuando. Não adianta eu começar a mostrar acidente de trabalhador caindo de telhado, aqueles acidentes extremamente impactantes para o trabalhador. Não, eu quero impactar o trabalhador para que ele desenvolva a sua atividade com extrema segurança. Não adianta fazer dessa forma, que aquele vídeo que não tiver correlação com a atividade que esse trabalhador desempenha dentro da empresa. Porque senão você não vai causar o impacto que você quer nesse trabalhador. Então, quando eu vou falar de acidentes típicos do trabalho em altura, é referente à atividade que aquele trabalhador desenvolve dentro da empresa. Que ele desenvolve uma atividade de conferência de materiais, a sua empresa é logística. Ele tem que subir lá onde está a carga para analisar, pegar um código, algo parecido. Ele usa uma pente para subir. Então os acidentes têm que ser acidentes que envolvem a pente, movimentação de pente. Porque aí você vai causar o impacto que você queria nesses trabalhadores. Conduta em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnicas de resgate e primeiros socorros. Então entenda que a noção
básica. Um erro muito grande que a gente observa de muitos instrutores é ele querer passar um treinamento de resgate no treinamento de trabalho em altura. A gente já pegou situações de instrutor fazendo rapel com o trabalhador, envolvendo o trabalho em altura. Eu perguntei assim, cara, mas legal, você está passando rapel na parte de resgate. Um resgate feito por acesso por corda. Esse trabalhador, ele faz acesso por corda no dia a dia dele? Não. Ele trabalha só com peixe. Mas por que você está passando acesso por corda? Esse trabalhador, ele faz acesso por corda, ele trabalha com acesso por corda no seu dia a dia, para você estar passando um rapel? Não, ele só acessa a escada marinheiro. Então, gente, a noção básica do resgate tem que ser na atividade que esse trabalhador desempenha. Que o seu trabalhador, ele trabalha sobre andaimes, né? A altura, trabalho em altura é trabalhar sobre andaimes. Ele vai fazer o acesso no andaime e vai se posicionar lá na base de trabalho e desenvolver a sua atividade sobre andaimes. O seu resgate, a sua noção básica de resgate tem que ser no andaime. Isto é extremamente importante. Então, quando eu vou passar noções de resgate, eu tenho que seguir, tá, a noção de resgate naquela atividade que esse trabalhador desempenha no seu dia a dia. O treinamento periódico deve ser realizado a cada 2 anos, com carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Olha que detalhe, o treinamento periódico, ele não precisa acompanhar esse conteúdo programático que nós acabamos de ver. Treinamento periódico, ele tem que ser a cada 2 anos, com treinamento de 8 horas de duração, tendo a sua parte teórica e a sua parte prática, com conteúdo definido pelo empregador. Então você, como instrutor, você deve conversar com a empresa para saber quais foram as dificuldades que eles tiveram ao decorrer desses 2 anos relacionado ao trabalho em altura. E você trabalhar isso em treinamento com esses trabalhadores, para que você aumente a consciência e cada vez tenha mais segurança no desenvolvimento da atividade. Outro detalhe muito importante aqui, gente, a gente falar é sobre o treinamento eventual. Lembra lá que o treinamento eventual ele deve ser feito quando você tem um trabalhador que ficou afastado do emprego por mais de 180 dias. Quando esse trabalhador ele teve mudança de função, ele vai exercer outro tipo de atividade de trabalho em altura, você deve fazer um treinamento eventual, ou quando aconteceu um acidente envolvendo o trabalho em altura dentro da sua unidade. E aí não tem carga horária definida para o treinamento eventual. Quem vai definir a carga horária é o empregador, conforme o que motivou o treinamento. Daí você vai fazer um treinamento, vamos supor, um trabalhador ele teve mudança de função. Você vai colocar esse trabalhador numa sala, vai explicar a parte teórica sobre a sua nova função, vai fazer um treinamento prático ensinando ele a fazer a sua nova função e vai registrar isso como treinamento eventual de trabalho em altura. Independente que você fez 1 hora de treinamento ou 8 horas de treinamento, porque não tem carga horária definida. A carga horária será definida através do motivo que motivou o treinamento a acontecer. Então é muito importante nós observarmos esse detalhe. Então já se inscreva aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com outros profissionais da área de saúde e segurança do trabalho e tenha um trabalho seguro.